Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma. Atenção, vascaínos, estamos chegando com o Acorda Vascaíno bem cedinho. O Acorda Vascaíno é a opinião que eu tenho, junto com o Marco Vasconcelos e o Jean Faísca, todo dia de manhã. Dá aquele like, dá aquela curtida para nós, compartilhe o link desse vídeo pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, para a gente ter mais vascaínos nos seguindo. O Vasco tem uma semana cheia, semana que cai a feição do técnico Ramon Dias, como ele disse na última partida, depois do jogo contra o Nova Iguaçu. Time pressionado, o time precisa vencer o Nova Iguaçu e precisa, mais do que apenas recuperar a parte física, me parece recuperar a parte mental. Tem sido muito desgastante para o Vasco viver numa pressão que é uma pressão por títulos. Me parece claro que o elenco do Vasco se cobra muito, quer vencer, quer conseguir, como disse o próprio Ramon Dias. Estou orgulhoso desse grupo, orgulhoso de um time que vai até o final, até chamar a atenção dos torcedores que saíram antes do final do jogo contra o Água Santa, o treinador do Vasco fez. Prova inequívoca de um time de caráter, de uma comissão técnica também de caráter, que entende o tamanho do Vasco, mas também entende a responsabilidade que tem. Não ir à final do Campeonato Carioca seria muito ruim, seria vergonhoso. Já falei isso aqui algumas vezes, que esse título carioca, que é um título que não se leva muito em consideração por conta da enorme desvalorização que a própria entidade maior do futebol carioca dá a esse torneio, mas ao Vasco é muito importante. Porque um título o Vasco não tem em sua galeria desde 2016. São 8 anos sem ouvir o hino do Vasco numa conquista de um título. É muito tempo para um clube que busca um ressurgimento, para um clube que busca uma reestruturação. Não dá para você pensar em melhorar seu time, melhorar seu clube, trazer mais sócios, se você não fizer, na minha ótica, 2 coisas básicas. Trazer grandes jogadores e ganhar títulos. Jogadores o Vasco até trouxe recentemente. Está aí o exemplo do Dimitri Payet, que na minha ótica é o que mais transparece essa inquietude. Disse no final do ano passado que estava abismado com o comportamento do torcedor do Vasco. Por que eles me amam tanto se eu ainda não dei nada a eles? E Dimitri Payet parece, assim como outros jogadores, como Pablo Verratti, como Gary Medel, em débito com a torcida do Vasco, que dá provas inequívocas em todas as partidas, lotando os estádios, encerrando qualquer tipo de discussão quanto à fidelidade. O torcedor do Vasco é a prova clara do amor puro por um clube que não dá nada a ele há muito tempo. E os jogadores parece que estão sentindo isso. Por um lado, é muito positivo, porque eles sabem da responsabilidade. Mas por outro lado, é uma pressão grande e que traz, ao que parece, pelo menos na minha ótica, esse desequilíbrio de um time que não consegue se controlar vencendo 2-0 o Água Santa e acaba cedendo a reviravolta no placar. E no jogo do domingo, da mesma forma. Jogadores sem muita expressão do Nova Iguaçu, tirando os jogadores de nome do Vasco do sério. É a pressão normal que esses jogadores, infelizmente, vão ter que passar, mas que também precisam ter a consciência, e ao que parece ontem foi estratégico, na verdade no domingo, quando o Ramon Dias, que estava sumidão das entrevistas coletivas, aparece do nada. Ele vai lá como se dissesse: hoje é comigo, deixa que eu vou segurar esse rojão. Meus jogadores estão muito pressionados. Sequer teve zona mista, ninguém parou para dar entrevista. E não é uma prática assim tão comum. Os jogadores do Vasco normalmente até falam, mesmo depois dos jogos. Mas o desgaste físico, que foi uma das desculpas e também um dos questionamentos quanto ao time no último domingo, essa questão física vai ser melhorada com nenhum jogo na semana, enquanto o Nova Iguaçu vai a Brasília pegar um jogo complicado na Copa do Brasil contra o Internacional. Mas e a questão mental? Acho que Ramon Dias, Emiliano Dias, Diego Pereira, o preparador físico com quem convivi em Punta del Este, que é um cara fundamental. Preste atenção, todos os gols do Vasco, normalmente, sempre o primeiro a correr na direção dos jogadores é o preparador físico. Eu tenho aqui
por experiência, e me lembro muito do querido Bismarck falando, de preparadores físicos que fizeram ele crescer muito na carreira como grandes amigos. Alguns treinadores são muito amigos, mas preparador físico geralmente não é tão amigo de jogador. E o Diego Pereira é. Ele incentiva, ele puxa pelos atletas e ele vai ser fundamental nessa semana. De descanso, como diria o ex-treinador da seleção, Sebastião Lazzaroni, o pijama training. Descanso, dormir, comer e também ter um tempinho para ajustar as peças, que mais do que qualquer questão física e questão mental também é fundamental. Ramon precisa dar ao time do Vasco mais agrupamento. É um time muito espaçado, é um time que está tendo esses prejuízos claros e isso talvez passe por um ajuste de peças. Talvez não seja necessário trocar tantas peças, porque também é algo que pode acontecer. Uma troca muito grande de peças pode decair o aspecto mental. Quem entra vai estar pressionado. Quem sai fica com o moral lá embaixo. Vai ser uma semana difícil, vai ser uma semana pesada, vai ser uma semana dura. Mas quem não gostaria de ter uma semana como essas, quando você quer vencer? E Ramon Dias está muito acostumado com isso, é um cara que viveu a vida toda debaixo dessa pressão, é um cara que tem clubes por onde jogou e por onde treinou, que sempre estiveram sob pressão, e não vai ser uma semana pesada que vai atingir o Dom Ramon. O velho Ramon com certeza vai segurar esse time, vai pegar esse time na unha e vai levar esse time como ele prometeu no domingo. Ramon, promessa para torcedor é como promessa para criança. Tem que cumprir. Domingo é lotar o Maracanã, empurrar o Vasco e esperar que Dom Ramon consiga controlar o físico, a cabeça e a parte tática desse time. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante no canal Atenção Vascaínos com o Emerson Rocha. E aqui no Ave Mais, meio-dia, pontualmente meio-dia, o nosso Sérgio Quinde vem com a live e a resenha do meio-dia. Grande abraço a todos, a gente se vê logo mais no canal Atenção Vascaínos no AV News. Tchau.